Então, a vida que Jesus nos oferece, a vida que Ele vem nos dar. Eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância. Então, vida e cumprimento da missão. Não é possível estar vivo sem que estejamos realizando valores. Os valores que estão definidos para nós realizarmos. Porque podemos fazer muitas coisas, mas essas coisas estarem desconectadas da nossa tarefa. Então, perceber, estabelecemos para nós espaço e tempo de meditação focada em o que viemos fazer, o que precisa ser feito no ambiente em que estamos. Porque quando realizamos dentro da missão, então nós descobrimos vida nos resultados. E o que é que nós mais desejamos se não viver? Então essa vida que Jesus nos traz, ela significa sabor, saborear o fruto do trabalho, saborear a graça de ter contribuído com a criação. Então, vida é isso, sabor, graça, paz, serenidade, segurança, alegria. O ser alinhado com a sua missão, com a sua tarefa, é alguém que está em liberdade. É alguém que atingiu um nível de consciência que o coloca livre das circunstâncias. Porque ele consegue realizar dentro das circunstâncias valor de atitude. Então, ele é livre para algo. Não é livre de alguma coisa. Jesus nos assegura de que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Então, que verdade Jesus está se referindo? Se não essa luz que a nossa própria capacidade de entendimento projeta sobre o nosso caminho, sobre a nossa tarefa. E então, ao iluminar o nosso caminho, nós conseguimos ver o que precisa ser feito e dentro daquilo que precisa ser feito, o que é que nós podemos fazer, o que é que estamos capacitados para fazer e não fugir da tarefa. Porque por mais que a tarefa se nos apresente muitas vezes complexa, quando a enfrentamos, nós vamos desvendando os seus mistérios e com isso vamos passando a sentir um sabor, uma alegria, um prazer que nós podemos chamar então o nosso próprio propósito de estarmos aqui, o propósito do ser. Então, vida é o nosso propósito, é o nosso objetivo, que é a própria felicidade. Então, é por essa razão que Jesus fala também que o reino dele ainda não era deste mundo. Ele fala isso a Pilatos. Porque os homens deste mundo não haviam ainda compreendido
o que seria a vida, o que era a liberdade e como usá-la. Usar a liberdade para realizar algo que esteja dentro daquilo que nos foi planejado, nos foi programado por Deus. Porque na condição de filhos de Deus, somos co-criadores e somos também sujeitos a deveres, ao cumprimento de tarefas, porque Jesus diz assim para nós: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, e o trabalho de Jesus, ele deixa sempre muito claro, é cumprir a vontade do Pai. Esse é o trabalho. E qual é a vontade do nosso Pai? Então, há uma vontade de Deus para nós. E nós precisamos estabelecer em nossas rotinas espaço e tempo para meditarmos em o que a vida nos convoca, para que a vida está nos colocando em determinadas situações. Fazermos análises, utilizarmos as nossas potências, a potência da nossa mente, do nosso psiquismo, para realizarmos as nossas predestinações, para encontrarmos o caminho das nossas predestinações e então realizarmos. Porque o homem que foge, muitas vezes trabalhando muito, é comum que venhamos a fugir, às vezes até na religião. Podemos realizar muitas coisas boas, mas que estejam desconectadas daquilo que seja a nossa tarefa real. E então, quando nos desconectamos da nossa tarefa e da nossa missão, nós deixamos de encontrar o propósito, o para quê. E então, a vida nos responderá na forma de ausência de razão, ausência de sentido. Então é muito comum que encontremos pessoas muito bem colocadas na vida, com grandes possibilidades financeiras, com trabalho considerável e extremamente vazias, que buscam preencher o tempo, às vezes se jogando em esportes que as levem para grandes perigos, com o único objetivo de gastarem aquela energia vital que ali está, porém não está canalizada para os caminhos de sua predestinação. Então ela sente uma necessidade de estar em atividade, em ação física, esportes radicais, competições. E tudo isso são expressões da fuga de si mesmo. Quando começamos a viver, 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 começamos a viver,
passamos a nos conectar conosco mesmo. Isso que é vida. Então, encontrar a nossa tarefa, o nosso lugar, ainda que seja algo singelo e simples. Muitas vezes, o orgulho não nos permite realizar coisas simples. A vaidade, a necessidade de poder, nos torna homens rebeldes, nos coloca em demasiado apego aos preconceitos do mundo. E então, nós passamos a ser aquelas pessoas amargas, a ser aquelas pessoas desagradáveis, que nunca estão satisfeitos. Porque, em verdade, quando conseguimos atingir um patamar, já estamos nos preparando para outro e para outro e para outro. Quando adquirimos algumas coisas, quando acumulamos bens, supondo que com isso vamos encontrar a alegria de viver, vamos encontrar vida, nos projetando naquilo que acumulamos, nos projetando nas pessoas, nos projetando nos quefazeres. Estamos cada dia mais distanciados de nós mesmos. E a resposta será melancolia, tristeza, depressão. Então, qual é o propósito? Que é vida? Então, por isso Jesus fala caminho, verdade e vida. Caminho, missão, verdade e iluminação. Vida é o resultado, é o propósito, é o sabor, é a colheita dos frutos, porque o lavrador trabalha com o objetivo da colheita. Então a colheita, ela é sempre abundante, ela vai sempre além da necessidade pessoal do lavrador. Por isso que nós, com o passar dos erros, nós fomos aprendendo que existe uma lei da solidariedade, que existe um papel para cada um na comunidade onde estamos. E que se existe um papel para cada um, existe o nosso próprio papel. E que nós precisamos encontrá-lo, visualizá-lo, a fim de que aqueles que estão conosco e que nos cercam possam enxergar o mundo pelos nossos olhos também. Que nós possamos mostrar aos nossos irmãos o que de belo nós conseguimos enxergar. Então, isso é a vida em abundância, a alegria, a segurança e a paz. Que Jesus então nos abençoe. Nesse sentimento que deve expressar a nossa condição de discípulos, que é o amor, que nos amemos uns aos outros. Porque quando amamos, nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar não só o de que nós necessitamos, mas o que a vida está nos pedindo. Então, amar a natureza, amar os animais, as crianças, os idosos, aprendermos a estabelecer essas relações de afeto, de amizade. Isso é viver
sentarmos ao entardecer reunidos com os nossos amores, simplesmente para conversarmos, convivermos. Isso é vida. Porque Jesus, ele deixou as suas tarefas nas esferas crísticas e veio viver conosco, conviver conosco na nossa rotina, na nossa realidade, sem nenhum problema. Ele veio falar a nossa linguagem e ele nos amou. Então, talvez devamos olhar para os seres mais inferiores da natureza, as plantas, os vegetais, os animais, aquelas outras pessoas numa situação de dificuldade muito maior que a nossa e que se sentem muito tão felizes ao receber a nossa presença, o nosso ser, o nosso estar. Compreender isso que é ser. Como diz Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. O ser, o estar, a presença, não é? Vamos meditar nisso. Que Jesus nos abençoe.